Nessa nova fase em que o Brasil Paralelo anuncia uma série de novidades, um programa iniciado na semana retrasada, se eu não me engano, chamado Conversa Paralela, em que Laura Brenner, Arthur Morrison convidaram Paulo Cogos e Guilherme Freire para debater liberalismo versus conservadorismo. Uma série de temas interessantes foram abordados ali. Se você tiver a oportunidade, assista a entrevista, o bate-papo, bem interessante, bem informativo, bem cultural, assim, digamos. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para esse pessoal, porque eu tenho um vídeo chamado para uma conversa a respeito de conservadorismo, liberalismo, em que depois eu até desdobro esse vídeo tentando apontar ali uma terceira via e a maneira que eu acredito que seria uma terceira via. Gostaria muito que você aí, que se tiver algum conhecido da Brasil Paralelo, se conhece o Paulo Cogos, o Guilherme Freire, ou a Laura, ou o Arthur, envie esse vídeo para eles. Gostaria de colocar aqui algumas perguntas e determinar alguns pontos. E o meu ponto de vista, humildemente, aqui é alguma questão que eu gostaria de poder apontar, até para expandir esse debate, essa conversa. Mesmo que para mim algumas questões ali ficaram bem claras, eu vou tentar abordar um pouco do que eu fiz nesse vídeo quando eu coloquei ele no YouTube, que é o de indicar o que poderia ser o ponto de vista de um cidadão comum que fica no meio dessa guerra de informação, de definições. Gosto muito de uma frase que eu estou tentando descobrir de quem é o autor, em que diz que existem mais palavras do que coisas. E aí fica fácil até de uma pessoa mal intencionada ficar fazendo divulgações de ideias que não fazem sentido, e eu não quero correr esse risco sabendo que é impossível não me equivocar em alguma coisa, mas ao menos tentar um compromisso com a verdade, que eu acho que é o que as pessoas com o mínimo de ética e moral tentam, o caminho da verdade, e saber reconhecer em algum momento que usou uma palavra no lugar errado, uma definição, e toca o barco. Bom, eu coloco aqui no meu gráfico o liberalismo como uma espécie de defesa do capitalismo se opondo ao socialismo. Mais Estado, menos Estado, mais liberdade para transacionar, e aqui maior intervenção do Estado. E eu coloquei na parte de costumes, conservadorismo e progressismo. Para mim ficou muito claro no vídeo, no bate-papo, na entrevista ali do liberalismo versus conservadorismo do Brasil Paralelo, a soberania ali do entendimento das pessoas ali com relação à lei natural e, para alguns, mais por fé, da lei divina, do direito divino. Ok, para mim isso está muito claro e ficou bastante elucidante a maneira como foi colocada a questão. Mas o entendimento da civilização humana no geral, como a maioria das pessoas não tem ou interesse ou tempo ou outros motivos concomitantes ali que não conseguem levar os estudos dessas questões adiante, para ser ludibriado, enganado ou até incorrer, como eles comentaram ali, de uma pessoa se auto-enganar, né? Uma falta de sinceridade consigo mesmo na compreensão das coisas, eu queria colocar essas questões. Para mim, existe uma tendência, eu tenho um estudo ligado ao comportamento humano, que eu chamei de maniqueísmo social, em que eu demonstro que a essência modificadora do homem, que tudo que está ligado ao comportamento humano tem ali um substantivo ou um advérbio e os seus pares de opostos, né, para determinar o conhecimento humano. Não estou falando de verbos e nem de objetos, falando de coisas ligadas ao comportamento humano, né? Comportamento de luta ou fuga, o bem e o mal, o certo e o errado. E não é uma defesa do maniqueísmo, de maneira alguma, mas é uma defesa de que a nossa falta de compreensão diante desse tema ajuda ou propicia muito o engano, né? E a gente fica ali tentando buscar o equilíbrio. Talvez essa história aristotélica aí de caminho do meio, né, de a verdade está no meio, alguma coisa assim, seja uma tendência de encontrarmos entre extremos alguma verdade ali. E aí confusões acabam acontecendo com muita facilidade.
Para mim, aqui, basicamente, existe uma força para as pessoas que ainda não têm o conhecimento do direito natural, né, ou da lei natural, de ir para o conservadorismo, mas de entender a liberdade de uma maneira que pode até contrariar a essência da lei natural. Aqui, ao contrário, o progressismo, que já é uma luta contra a realidade, né, é uma luta, uma revolta do homem contra a realidade, contra a natureza, de ter uma tendência maior a ir para o socialismo. Sabendo que eu identifiquei que existem socialistas com traços conservadores e liberais aqui com traços progressistas, que é a grande maioria, já que o próprio Cogos indica isso, né? Ele até indica por que ele é um antiliberal, ou não lembro o termo exato que ele usou, antiliberalismo, alguma coisa assim, que é dessa tendência de não reconhecer a lei natural e fugir para cá. Eu até brinco no meu vídeo que essa aqui é a porta aberta para o inferno. Daqui o cara vai vindo para cá e quando vai ver ele acaba do socialismo caindo no comunismo, já que as distinções são mínimas. Para mim é só uma porta de entrada para uma coisa pior. E aí a primeira pergunta que fica é: por que esse sincretismo não é possível? Ou seja, a tendência de misturar essas teses, esses conceitos na busca de um equilíbrio. Por isso que eu fiz essa linha azul aqui, que eu considero que a boa parte das pessoas estão aqui e outra boa parte está aqui. Sem também ficar adjetivando aí questões de se tem mais gente acreditando ou não. Não é isso. Tem que tentar entender aqui os conceitos e ver se faz um sentido para as pessoas que estão aqui tentando arrumar um ponto, né? Eu gosto muito de usar o princípio de Pareto e me parece que as pessoas elas vão chegando. Então, deve ter aqui uns 20% que já está sacramentado aqui, uns 20% que está sacramentado aqui, e do restante que está nessa tendência aqui, fica os 60% aqui tentando encontrar o limite de cada coisa. O que é ser conservador na economia, por exemplo, se existe uma lei de mercado ali, que a lei natural talvez não consiga... quem dera, né, se a lei natural tivesse um poder para fazer o mercado caminhar para uma outra maneira, talvez fosse um equívoco até da minha parte acreditar que isso seria bom, não sei. Ainda na minha mente existe uma diferença bastante grande ali, principalmente nas questões econômicas. Na questão política já começa a tendenciar assim para um comportamento e aí acho um pouco mais complicado. Gostaria que vocês respondessem, se esse vídeo chegar até Brasil Paralelo, alguma dessas pessoas que eu citei, por que esse sincretismo não é possível, já que a nossa existência aqui na Terra é uma existência de exercitar o caminho, de praticar. O bem, eu costumo dizer nos meus vídeos, o bem é algo que a gente faz todos os dias. Eu não sou uma pessoa boa se eu fiz o bem apenas uma única vez na vida. É algo que eu tenho que praticar todos os dias, todos os instantes, assim que surgir alguma oportunidade ou que eu puder criar uma oportunidade de fazer alguma coisa boa, é isso que nós temos que fazer. E é uma existência errante ali de tentativa e erro até entender o limite de uma coisa e outra. O que seria o conservadorismo na política e na economia? Eu já citei, gostaria que vocês respondessem. Definir conceitos, né? E a liberdade nessa definição de conceitos, até que ponto a liberdade ainda é um exercício da lei natural, aqui pensando no conservadorismo, e em que ponto, apesar deles terem citado um pouco isso no vídeo, acho que dá para expandir um pouco mais essa ideia. Não seria uma tendência humana essa busca do equilíbrio? Não seria uma maneira de buscar a verdade e aí ficar aqui como se numa balança tentando encontrar o ponto de equilíbrio? É possível essa questão como uma verdade absoluta? E aí a próxima pergunta já vai meio por esse caminho. O que vocês diriam para Locke ou para os contratualistas a fim de convencê-los da importância e da existência da lei natural e, se possível, ainda melhor, da lei divina, né? Que é uma questão mais ampla? Uma única realidade de um universo seria a política e a economia numa prática amoral? Quer dizer, eu coloco aqui, vocês acreditam mesmo que a política e que a economia pode seguir a lei natural? Ou ela, por essência, principalmente na política, e como a política interfere muito na economia,
Se bem que mesmo no livre mercado existe uma prática bastante amoral de concorrentes, e o que seria a moralidade dos concorrentes numa economia de selva, que é o que acaba acontecendo, e sem fazer crítica, só estou colocando uma posição, né? Não seria uma tentativa bastante infantilizada do socialismo querer acabar com essa selva de pedra? Na verdade acaba destruindo muitas coisas, né? Caminho do meio já citei. Onde fica nessa história, na verdade, o caminho do meio? Se vocês puderem, já que vocês têm alguma informação a respeito, espero que tenham, o que seria esse exercício do caminho do meio em que aspecto histórico isso acontece, de maneira a encontrar, se ele faz algum sentido, encontrar o bem, né? Principal finalidade da liberdade, comunhão com o eterno, e aí é mais ou menos o que eu mencionei. Como convencer, se Locke estivesse diante de vocês, como convencê-lo da existência dessa lei natural? Espero que tenha ficado claro. O vídeo de vocês ficou muito interessante. Para quem não entendeu, veja o meu vídeo a respeito do conservadorismo. Depois assista o vídeo também da Brasil Paralelo, conversa paralela, né? Com Paulo Cogos, Guilherme Freire, Laura Brenner, apresentando junto com Arthur Morrison. Um abraço, obrigado, e não deixe de se inscrever no canal, ajude a compartilhar essas ideias, e se conhecer alguém dessas pessoas que eu citei, tente passar adiante para ver se a gente consegue a resposta para algumas dessas perguntas.